e a gente está aqui hoje para te ajudar a tornar esse processo de montar a sua lista de convidados mais fácil, né? Na verdade, montar a lista de convidados é sempre a coisa mais empolgante aí, porque é o pontapé inicial. Sim. A maioria das nossas clientes, quando chegam aqui para a nossa primeira reunião, ela já vem com essa lista pronta, porque é baseado nesse número de pessoas que vocês chegam, né? Que nossos clientes chegam, que as coisas vão iniciar. Sim. E é a primeira pergunta, onde quer que você vá, falar foto, para que ele precisa saber, mas ele pergunta por quê, ele precisa saber se ele vai precisar mais assistentes ou não, equipamento. Então, a lista de convidados, o número de pessoas é o pontapé inicial, é uma parte que vocês vão estar fazendo juntos, né? Inicialmente bem prazerosa, né? Sim, é o que a Adriana falou, né? Você começa, acho que a lista de convidados é onde você começa a realmente ver ali a primeira coisa palpável do seu casamento, né? É um momento gostoso você pensar junto com o seu noivo, quem que vai, quem que não vai, aquele amigo de colégio, quem trabalha junto, a família, né? A gente fala que só não pode deixar muito se perder nessa questão de talvez gerar um desgaste, porque isso não é regra, tá? Mas normalmente a lista de convidados, ela é passada pelo noivo e pela família do noivo, pela noiva e pela família da noiva. Então, normalmente a lista de convidados é algo que é ligado a toda a família, né, mesmo? Não só ali aos noivos. E como nós sempre pontuamos, cada caso é um caso, cada situação é diferente uma da outra. Não existe uma verdade absoluta, né, uma regra. Não existe. Por que cada caso um caso? Então pode ser que você e o seu noivo estejam fazendo tudo sozinhos, né? Escolhendo tudo sozinhos, bancando todos os custos, mas vocês vão abrir para os pais. Vocês querem convidar alguém? Olha, da lista de familiares, quem que nós vamos chamar? Então isso é um tipo de postura. Existem situações em que os pais eles contribuem com uma boa parte na questão financeira do casamento. E aí, consequentemente, acaba vindo também assim, nós estamos colaborando, então queremos que tenha tais convidados. Acaba, às vezes, entrando num ponto meio impositivo. E aí que a gente entra, né, quando fala dos desgastes, né, que a gente participa disso. Sim. E a noiva então, ou o noivo, não, mas eu não quero uma festa tão grande, mas eu não queria isso, mas eu... Então, como o boss brinca, né, que a Adriana só fala em bom senso. Então aí vai no bom senso, né, de vocês estarem analisando e ajustando quem serão os convidados dos pais, quem serão os familiares, né? Sim. Os critérios, né, a serem usados. Né? Na verdade, eu sempre gosto de falar o seguinte, que o casamento hoje em dia, né, já de um tempo pra cá, ele passou daquilo de tem que ter, né? Antes tem que ter toda a família, tem que chamar todos os primos. E entre outras coisas, a noiva tem que usar véu, tem que ter daminha. Então a gente saiu disso, talvez um formato engessado, né? E um padrão, para na verdade casamentos mais leves. Casamentos com escolhas mais personalizadas, né? Aquilo que de fato o noivo e a noiva gostam. Só que assim, é o que a Adriana disse, né? Felizmente ou infelizmente, convidado reflete no orçamento. Sim. Então, assim, não tem como não alinhar essas expectativas, tanto no tamanho do seu casamento, quanto nessa questão de orçamento. Não tem como, muitas vezes, não alinhar junto com os pais. Como a Adriana disse, nós temos noivos, né, que já não moram mais com os pais, ou os pais são de uma cidade de fora, então os pais não participam muito. Mas também tem aqueles que ainda moram na casa dos pais, os pais estão participando de forma ativa tanto na organização, nas reuniões, no orçamento. Então aí a questão é sentar e alinhar com os pais, que é o que a gente sempre fala. Sim, conversa ter tudo, esse bom né? senso, né? Ter Conversa esse diálogo. tudo. Sim. Quando vocês chegarem a esse número final da lista de convidados,
com certeza vocês já vão ter passado por todo esse processo que nós estamos falando, né? A primeira lista que coloca todo mundo que vem na cabeça, essa reunião, esse diálogo, né, com as famílias dos dois lados, né? Você e seu noivo. A princípio, a lista nós vemos que ela começa com um tamanho e na hora das contratações isso acaba dando uma reduzida num primeiro momento. Sim. Né, Li? Sim, até porque é o que a gente fala, né? Não deixar que esse desgaste, gerar um desgaste logo nesse começo em relação à lista, porque a lista ela ainda vai passar por muitas vezes uma peneira ali de não, acho que dá pra deixar fulano de fora, querendo ou não, né? A gente vai falar ainda sobre os cortes, que é o bicho-papão da lista, é a questão dos cortes, né? Sim. Mas assim, ela ainda vai ser muito peneirada, ela ainda vai mudar bastante. Então, nesse primeiro momento, não deixe gerar um desgaste essa questão da lista, né? Só que a Adriana até disse isso, né, na questão do orçamento. Porque justamente quando você vai para uma reunião com buffet, uma reunião na questão dos doces, de bebida, não tem jeito de não perguntar, né, a quantidade de pessoas, porque interfere diretamente no orçamento desse tipo de profissional. Sim, com certeza. E nós temos, né, um material sobre a confirmação de presença, Sim. que aí você vai ter a oportunidade Sim. de estar assistindo também. Então, o que nós sugerimos, né, é que a partir do momento que essa lista de convidados já pronta, né, ou semi-pronta, que você agora, partindo para as contratações, que você ainda assim faça a contratação com tipo 20% a menos do que tem na sua lista, tá? Porque hoje em dia as pessoas, para elas virem num casamento, elas precisam realmente, além de querer, elas precisam ter condições de estar nesse casamento. Hoje são muitos convidados de fora, né, Lili? A maioria das festas que nós temos organizado, vamos dizer, 50% local, 50% são pessoas que virão de fora. Então, ainda assim, nós teremos uma quebra, como a gente diz. Então, fechar os contratos com um pouco menos, isso te dá uma segurança para, durante a confirmação de presença, nós irmos juntos com a sua empresa de assessoria ou com a família e ajustando, né, esse número para poder, então, identificar, olha, a quantidade de bebida é suficiente, vai ter que aumentar, como a Aline disse, a quantidade dos doces, em relação ao buffet. Então a lista é mais ou menos, ela começa grande, depois ela dá uma enxugada, você ainda fecha o contrato por um pouco menos e pode ser que ela cresça mais próximo à festa. Sim, isso vai depender, na verdade, também do contrato de cada profissional, né? A gente sempre gosta de falar isso, para que você... é o prazo, né? O prazo, isso, para que você pergunte para o profissional, no caso, para a empresa, né? Ou buffet, ou bar, doce, até quanto tempo de antecedência da festa você pode confirmar o número exato para ele. Porque a gente teve experiência esses dias em um casamento de que era X pessoas e aí depois, próximo ao casamento, assim, né, acho que faltando um mês talvez, ou nem isso, aumentou ali 50, 60 pessoas. Na verdade, 10 dias antes. Tá. Então 10 dias antes aumentaram 50 pessoas. Nós aumentamos no buffet, aumentamos na empresa de bar, aumentamos na empresa dos docinhos, os bem casados, né? Fizemos é isso que nós chamamos de ajuste, né? Você não saiu de 200 pessoas para 400 pessoas. Você saiu de 200 pessoas para 250. Sim, porque às vezes você faz a sua lista, minha lista deu, que seja 150, minha lista deu 150 pessoas. Mas normalmente não são 150 que irão. E aí você vai acertar já esse valor, sendo que daí depois, pelo menos a gente nunca viu, né, uma empresa que volta assim, que diminui, né, o contrato. O contrato ele nunca regride, ele só aumenta. Então, se o seu contrato é de 150, não estou falando que em 100%, tá? Mas a grande maioria, eu ainda não conheço um contrato que possa ser diminuído, né? Então é daquele número para mais, você não pode diminuir. Sim. Né? E agora, como a questão de montar essa lista, né? Mas quantos convidados? As noivas normalmente falam, Adriana, mas
quantos convidados será que o meu pai pode chamar, quantos a família do meu noivo pode chamar. E na verdade, assim, a gente vê muito na internet, né, uma questão daquelas regrinhas assim, 25% para uma família, 25% para outra família e 50% para os noivos. Só que a gente fala assim, gente, cada caso é um caso, então faça a sua regra, né? Porque a gente já teve família que assim, o pai da noiva tinha 10 irmãos, o noivo tinha 6 irmãos. Então, como que ali você vai conseguir fazer uma lista de convidados exatamente igual para a família do noivo e para a família da noiva? Como também já tivemos alguns noivos, né, que não eram brasileiros, então tivemos um noivo da Holanda, então eles vieram em 6 pessoas, tivemos um noivo dos Estados Unidos, vieram em 10 pessoas, né? Então acontece também essa situação, né? São casos mais específicos, mas também acontece pessoas de lugares muito distantes, né? Então, por exemplo, aqui da nossa região, vamos dizer, alguém que venha do norte ou do nordeste, não tem condições de vir tantas pessoas, né? Então tudo vai da onde você está, da onde é a família do seu noivo. Sim. Como diz, cada caso um caso, cada situação é uma situação. Sim, né? foi o que nós estamos falando. Faça a regra de vocês, não se prenda a isso. Ah, então a minha mãe, meus pais, vamos supor, né, eu como noivo, meus pais colocaram 50 pessoas, eu vou ter que dar 50 pessoas pro meu sogro, pra minha sogra, não é isso, né? Então, como a Adriana disse, cada caso vai ser um caso, né? E às vezes é normal ter um pouco mais da família do noivo, ter um pouco menos da família da noiva. Cada situação vai pedir uma coisa diferente, né? Sim. Então não se prendam a regras. Assim como tudo no casamento a gente fala que hoje em dia tem que ter a cara dos noivos, a lista de convidados não é diferente disso. O tem que ter agora é a cara dos noivos, né? Não é mais o tem que ter isso ou aquilo. Sim, né? E como a gente disse, o mais importante de tudo sempre, eu acho que até a gente vai falar mais pra frente a questão do convidado em si, mas tanto com os pais quanto o seu convidado, tenha diálogo, né? Converse realmente sobre essa questão da lista, exponha pra eles o que vocês imaginam. Ai, não, eu imaginei um mini wedding, eu só quero 100 pessoas no meu casamento. Então, sempre tenta alinhar ali as expectativas entre vocês e quem estiver ali envolvido próximo, né? Sim, e nessa montagem da lista, nós sugerimos para as nossas clientes que você construa uma classificação de importância. Sim, falando de uma forma prática agora, né? Sim, de uma forma prática. Que então você comece, a gente chama a lista quente. Então, os primeiros ali da lista, você faça aí uma classificação, vamos dizer, do 1 ao 4 de importância, já se preparando para os futuros cortes, se forem necessários, né? Sim. Isso no corte não é uma regra. Existem pessoas que precisam fazer e outras não, né? Então essa lista de classificação, uma lista de importância, quero dizer, ela vai te ajudar bastante num segundo momento. Sim, né, Lili? Sim, que é o que a gente vai começar a falar agora, né? Um pouquinho dos cortes, que é o bicho-papão aí de todo mundo, porque isso também é algo que tem que ser conversado, porque alguém tem que ceder ali, às vezes, de tirar alguns convidados, né? Sim. Só que foi o que a Adriana disse, você fazendo essa classificação, né, de grau de importância, facilita pra você, porque você já sabe que, assim, ali no grau... No grupo 1, imexível, né? Exatamente. 2, né? Sim, o não, 3 e o 4 não estão na mexe. berlinda, né? Sim, então fica bem mais fácil ali pra você, na hora de precisar fazer algum corte, né? Já facilita direto qual lista você vai pra tentar analisar se aquela pessoa, infelizmente, será cortada ou não. E também colocar essa classificação de importância com todas as pessoas envolvidas nessa montagem de lista, né? Então, por exemplo, seus pais, olha, vocês já me dão uma lista com essa classificação também, né? Com os pais do seu noivo, a mesma coisa, para que todos entendam o porquê disso tudo, né? Porque com a lista de convidados agora já semi-pronta aí, engatilhada, você começa a fazer as reuniões, os orçamentos, e agora então você vai chegar na questão de custos. Então, tendo esses custos em mãos, e antes de estar fechando os seus contratos,
é Sim. quando vocês sentam, né? Aí com o seu noivo em família e vão analisar, olha, vamos cortar um pouco, vamos manter, vamos dar Sim. sequência, né, Lili? Sim, porque às vezes vocês não imaginam o tanto de área que tá envolvida no casamento que irá interferir nessa questão, né? Sim. Até mesmo se você for parar pra pensar, o espaço, né? Ai, na minha cidade, né? Qual buffet, qual local que comporta o tanto de convidados que eu imagino? A gente como Isso chama assessor... pré-seleção, né? Sim, a gente como assessoria, às vezes você pode pensar, mas o que a quantidade de convidados interfere com assessoria? Uhum. Mas às vezes é uma festa para 400 pessoas com lugar marcado, a gente tem que ser o ter dobro na equipe, é. né? Aí vai depender do que você fechou com a sua assessoria, o que está incluso ou não. Sim. Mas é algo que interfere em todas as áreas, não tem como, né? Até mesmo no estilo do casamento. Sim, decoração. Então, se ele tem minimamente ali um arranjo por mesa, se o número de pessoas aumentar, então a decoração aumenta. Sim. Tudo é baseado Número de pelo número de pessoas. Sim. E o número de pessoas ele faz a primeira seleção para você escolher o espaço, como a Aline disse, né? Sim, com certeza. Então são fatores que vão determinando, né? Sim, e agora falando então sobre cortes, né? Que é o que a gente mais escuta aqui quando a gente faz reunião, né? Até que os nossos noivos, a maioria, eles vêm sozinhos, né? Quase não vêm mais tanto com pai e com mãe. Sim. A maioria, mas nem todos. E aí, então, é engraçado, porque eles sempre falam assim pra gente, tem assessoria que acompanha a gente, talvez vai se identificar com isso também. Eles chegam até nós e falam assim, ai gente, por favor, me ajuda a falar com os meus pais, porque os meus pais querem que a gente corte nossos convidados pra colocar mais do deles, né? E o que a gente sempre tenta passar pros pais uma visão de que, assim, acho que a primeira pergunta a se fazer nesse momento é qual a proximidade, né, desse convidado com os noivos em si? Será que eles conhecem os noivos? A gente teve uma experiência pessoal quando meu irmão foi casar, né? Então a minha mãe queria chamar muitas pessoas assim, que meu irmão falava, mãe, por que eu vou chamar essa pessoa, sendo que ela não acompanhou o meu namoro, ela não acompanhou o meu tempo junto com a minha esposa, ela não acompanhou nada. Na verdade, só viu quando era criança. Exatamente. Então, assim, é doído, né, às vezes pra ela ter que, no caso como mãe, cortar essas pessoas, sendo que ela já conviveu por muito tempo, né? Mas se você for parar pra pensar, como que, né, vai tirar um amigo que tá próximo, acompanhou todo esse relacionamento, a vida desse casal, pra colocar uma que nem conhecia a noiva ainda, gente, pessoalmente. Então a gente tenta sempre fazer Eu como mãe cedi, sim, né? A gente tenta fazer esse caminho com os pais dos noivos, né? Fiquei com um pouquinho, mas cedi bastante, né? Sim, mas então acho que a gente sempre fala que talvez a primeira pergunta assim que vocês têm que pensar é a pergunta não, né? Os pontos, afinidade e frequência. Que afinidade que essa pessoa tem com o casal, com que frequência que ela convive com esse casal, né? Sim, isso daí ele vai ser um fator assim determinante. Se você começar a analisar isso, né? São palavras-chave, né? São palavras-chave, né? Que você usa como um primeiro critério de corte, vamos dizer assim. Sim. E aí você tendo já aquela lista, como nós falamos, com a classificação de importância, você então já vai enumerando, né, Aline? Sim. Já vai eliminando, na verdade, tendo a lista em mãos, né? Sim, com certeza. Na verdade, até os próprios noivos a gente sente muito isso, né? Que às vezes chega com uma primeira ideia, né? Uhum. E aí depois dessa primeira ideia, assim, quando ele começa a ver tudo ali na ponta do lápis, ele mesmo já vai dando ali uma enxugadinha, tirando um ou outro, falando, ai, talvez acho que esse não precisa tanto, né? Não, isso daí é normal. A hora que começa a fazer o levantamento dos custos e ver quanto custa um convidado na festa, né? O valor do convidado não é só o que o buffet está cobrando. Sim. Na verdade, são todas as áreas envolvidas em todo o casamento, de maneira geral, em que você vai estar dividindo pelo número de pessoas. E aí você encontra o custo convidado, né? Sim. Então é a decoração, bebida, os doces, os bem Soma casados, tudo isso, divide né? pela quantidade de pessoas que terão no seu casamento, que você vai ter Você vai noção achar isso. do quanto custa um convidado na sua festa. Convite, né? Tudo aquilo que envolve o casamento é feito isso. Você faz essa soma e divide pelo número de convidados, que você vai ter então aproximadamente aí o custo
por pessoa. Sim. Real. Sim. Né? E na verdade, assim, agora... Isso que eu acabei de falar é uma super dica de assessoria, tá? Sim. E outra coisa que a gente trouxe pra vocês muito bacana, né? Que a gente quer realmente falar pra vocês agora é uma sugestão, né? De que as pessoas às vezes nos mandam pergunta falando assim: tudo bem, eu não tenho orçamento pra tudo isso, não tenho orçamento pra chamar o tanto de pessoas que eu quero. Então, o que eu faço? Como que eu faço pra não desagradar uma pessoa ou outra, né? Como que eu consigo conciliar tudo isso? Então, a gente agora trouxe algumas sugestões pra vocês, né? De como solucionar essa questão de quero chamar todo mundo pro meu casamento, porém meu orçamento não permite. Eu vou então falar pra vocês de um caso real que eu tive há um tempo atrás, tá? Os noivos trabalhavam na mesma empresa. Então, claro que isso facilitou, né? Mas se não fosse o caso, também não seria um impedimento. Então, eles já imaginavam ter uma festa, vamos dizer assim, para em torno de 300 pessoas. O que eles definiram então? As pessoas da empresa, eles fizeram uns 3 meses antes um casamento civil, num horário de almoço, e convidaram os colegas de trabalho que eles gostariam que estivesse com eles no dia do casamento. Então era um casamento civil, ela usou a roupa de noiva, teve uma comemoração, teve o almoço, teve a comemoração, os docinhos, mas isso foi mais ou menos em maio ou junho. Em setembro, onde eles fizeram a festa para 300 pessoas, essas pessoas da empresa não estavam naquela outra festa, né? Eu não tenho orçamento para isso. A gente só está contando uma situação que nós tivemos. Sim, né? Mas uma outra Inclusive o cardápio foi, por exemplo, uma feijoada, né? Então nós só estamos falando, existe sim outras possibilidades, né? De você solucionar. Tem o caso que você ia comentar, né? Fazer a cerimônia para algumas pessoas, né? Dias diferentes, Dias né? diferentes, então, assim, outra situação, né, que a gente ia colocar pra vocês é isso, de, às vezes, na sexta-feira, né, você faz a cerimônia, ou até mesmo o seu civil, né? E dali você convida as pessoas, olha, vai ser meu casamento civil, né? Queria muito a questão da festa. Como a gente disse, a conversa clara vale tanto para os seus convidados, né, ali, ou para as pessoas que você convive e não tem condições de chamar, quanto com a sua família. Então fala para esse convidado, olha, a minha festa vai ser um pouco mais intimista, realmente vou dar prioridade para minha família, mas eu quero de alguma forma comemorar esse momento com vocês. Então, na sexta-feira, quando você fizer um casamento civil ou um religioso, sai pra jantar depois, vai em algum restaurante, convida essas pessoas e deixa, no caso, supondo que o casamento seja no sábado, deixa o sábado para as pessoas mais da família, para aquelas pessoas que são mais próximas de vocês. Isso também é uma outra solução. Na verdade, não especificamente a sexta-feira, né? Mas, Sim. assim, até uma outra data. É uma sugestão. Né? Sim, aí então... o nosso outro ponto aqui que a gente também separou pra vocês não fale, gente, isso é muito comum, né? Então, principalmente pras noivas agora, não fale do seu casamento, gente, pras pessoas que vocês não irão convidar. Porque quando você comenta com a outra pessoa, ela já se sente automaticamente convidada. Ela cria expectativa. Sim, isso já acontece. Eu já vi acontecer. Às vezes você convive ali, é uma pessoa do trabalho, mas você não imagina convidá-la pro seu casamento. E você tá ali, às vezes você começa a comentar, porque o meu vestido, agora eu vou lá ver convite, olha aqui meu convite, como ficou. A pessoa já começa a se sentir ali parte do processo, né? Então evitem esse tipo de situação, porque senão depois você vai acabar se colocando numa saia justa. E decepcionante para aquela pessoa que, ela perguntou a opinião, né, me mostrou algumas coisas, né, e acabou não chegou o convite, né? Sim, vai ficar um pouco estranho isso, né? Sim. E agora então, nós separamos algumas perguntas, né, que nós recebemos aqui, mais frequentes, na verdade, sobre esse assunto, né? E a gente queria compartilhar para vocês. Então, primeira coisa, sobre ter alguns convidados extras, convidados que os noivos não contavam. O famoso bicão. O famoso bicão e também o famoso assim, a melhor amiga começou a namorar faltando um mês pro casamento.
Então, assim, você esperava esse convidado? Você não esperava. Mas como que não vai chamar, gente? Esse aí não é o Bicão, tá? O Bicão é o outro ainda, né? Sim. Não tem como, né? Uma tremenda saia justa. Se você quer que a sua amiga vá, Sim. o convite é de bom Tem tom que que o convite se estenda a uma companhia. Que se ela começou a namorar, então ela não precisa nem perguntar pra você, né? Sim. Aí a boa educação, então, ela preza que você mesmo fale. Então, Aline, olha, você tá namorando, né? Fica à vontade pra levar seu namorado e tal, né? Se ele estiver por aí, né? Sim, gente, então essa questão do convite extra, a gente já se prepara pra isso, porque acontece, não tem jeito. Assim como às vezes você chama tios, né, primos distantes, realmente ou vem com o namorado, ou traz assim, eu vou chamar os meus tios, mas eu sei que os meus primos não moram com ele. Mas aí os primos acabam aparecendo também, Sim. né? Então assim, isso vai ser normal, não adianta às vezes passar estresse por conta disso, né? Se você quer que o seu convidado vá na festa, não tem como não disponibilizar alguns convites extras nesse tipo de situação, né? Como por exemplo um namorado ou algo do tipo. Sim, isso é, como nós falamos, né, há um tempo atrás, a questão da confirmação, né, que você vai estar vendo aí com a empresa que você contratou, que até 10 dias antes, normalmente eles aceitam que seja passado esse número final. Sim. Então, quando nós falamos em ajuste de pessoas, exatamente isso, né? Sim. É o que a gente ouve, meu primo não ia vir, vai vir, a minha amiga tá namorando, né? Ou então um amigo do meu trabalho pediu para levar o filho porque não deixa o filho em casa sozinho. Então, são situações que vão surgindo no caminhar, né? E vivência até uma coisa particular, né? Que isso aconteceu comigo quando eu fui convidada para um casamento, que eu já não tinha mais tanto contato assim com a noiva, né? Mas ainda assim ela foi super gentil, super carinhosa em mandar um convite para mim. E ela sabia que como eu não fazia parte ali daquele círculo de amizades dela mais, né? Então ela mandou 2 convites. Ela falou, Aline, eu tô mandando 2 pra caso você quiser levar uma companhia, quiser levar alguém com você, fica super à vontade, porque eu sei que hoje você já não faz mais parte do círculo de amizades que eu tenho. Então pra você não se sentir deslocada, pode levar, não tem problema nenhum. Então é esse tipo de situação, porque realmente se ela não tivesse mandado esse outro convite pra eu levar uma pessoa, eu não sei se eu iria. Porque ia chegar lá, talvez eu ia sentar com quem, não sei se eu ia ficar deslocada, né? Ia talvez só passar pra dar um beijo nela e ir embora. Mas talvez se você quer realmente ter o seu convidado, né? Talvez não, se você quer realmente ter o seu convidado na festa, vai valer algum sacrifício. Abrir essas exceções, sim. Né? Outra dúvida também que sempre surge pra gente é a questão de quero convidar os pais, mas não quero convidar os filhos, não quero estender esse convite. Como que eu faço? É chato, não é chato? Olha, hoje, quando as pessoas ligam para fazer a confirmação, então aí eu já devolvo. Como está escrito? Então, se está lá José Roberto e senhora, então quer dizer que você já escreveu que você está esperando marido e mulher, né? Sim. Então, quando está lá José Roberto e família, seria extensivo aos filhos, né? Ou os famosos individuais, mas existem pessoas, né, que mesmo indo senhor e senhora, né, eles ainda querem levar os filhos. Então é uma situação bem delicada. Sim. Nós já A assessoria é boa para intermediar nessas situações, viu, gente? Porque tem algumas pessoas, né, convidados bem educados, eles falam, olha, vai poder levar criança? Então, quando você tem uma assessoria, cabe a nós falar esse não literal. Olha, não temos nenhuma estrutura para receber crianças nessa festa, né? Sim. E já temos um número de pessoas, né, já fechado. Então são saídas ali com bastante classe que a gente procura fazer para demonstrar que não é para levar criança na festa. Ou então, não só a criança, né, mas filhos mesmo. Outra dica que a gente dá para vocês também é assim, eu não tenho uma assessoria para me ajudar nessa questão, né, para fazer essa parte de confirmação e às vezes dar esse tipo de recado, vamos dizer assim, para os meus convidados.
Você pode colocar no próprio site, né? Sim. A questão de que não vai ter uma estrutura para criança, né? Porque às vezes os pais levam achando que vai ter aquele espaço kids, que hoje em dia é muito comum mesmo. Ou então na hora que você for entregar o seu convite pessoalmente, você já pode avisar isso pro convidado. Então, como a Adriana disse, senhor Roberto e senhora, né, no caso. Você já avisar, olha, eu coloquei, né, aqui um convite só pra vocês dois, não tô estendendo pros filhos porque realmente a minha festa já tá com um orçamento limitado, pensei em chamar realmente as pessoas mais próximas. Então, assim, né, não por nada, mas eu não vou conseguir estender o convite, né? Então dá pra gente ter mais ou menos esse tipo de saída também na hora de entregar. Posso falar do bicão agora? Uhum. Depois de feito tudo isso, acontece num índice bem menor. Antigamente tinha o bicão, né, que passava na rua, via que estava tendo a festa e acabava entrando. Hoje em dia não existe mais isso, tá? Você Sim. pode ficar despreocupada. O que existe que é o bicão, esse casal que recebeu José Roberto e senhora, de estar levando um filho, às vezes está levando 2 filhos, está levando a filha e o namorado. Então é um tipo de bicão, vamos dizer assim, que você não esperava, né? Mas ele é convidado do seu convidado. Sim. Então nós temos que tratar com toda a delicadeza, ele vira seu convidado também e vai ter que ser muito bem-vindo, né? Sim, não tem como ali na situação... Toda festa tem aí 2 ou 3 casos nesse estilo, né? Sim, que foi até inclusive uma vez, eu lembro que eu gravei uns stories falando disso, que convidado não convida. E realmente, gente, convidado não convida. Só que assim, não se esqueça que um dia, hoje você é noiva, mas um dia você é convidada, você é convidado. Então, não levem pessoas, porque vocês agora vão sentir na pele o que é isso de refletir no orçamento de vocês quando leva, né? Um convidado leva outro convidado. E agora, acho que nossa última questão aqui, que também gera muita dúvida sobre a lista de convidados. Qual que é a quebra, né, dessa lista de convidados? Em questão de quantos % dessa lista não vão no casamento? Normalmente, a primeira coisa que tem que se levar em conta as pessoas são todas da mesma cidade, tem muita gente de fora. Então, nós acabamos falando de 10 a 20% existe essa quebra, né? Da lista que você tem e das pessoas que não virão. Sim. Isso vai variar da onde os seus convidados vão vir, se eles são da cidade, se eles são de fora, né? Sim. A gente vê assim, na área, vamos dizer, temos alguns clientes, né, da área da saúde, pessoas que às vezes estão num plantão, alguma coisa, não ou fez consegue faculdade vir, fora, né? E aí quer chamar os amigos da faculdade, mas os amigos são de outra cidade, acaba não conseguindo vir. Então são muitas variáveis, né? A gente não consegue passar pra vocês um número exato. Mas assim, depois, pela nossa experiência, depois de confirmado, olha, Aline, já fiz toda a minha confirmação, já fiz a confirmação da minha lista toda. Depois disso, ainda de 10 a 15% ali tem uma quebra, né? Tem tido aí, vamos dizer, estamos ficando na casa dos 10%, tem acontecido, né? Ainda falei isso para uma cliente hoje. Então, normalmente, da confirmação ainda tem faltado em torno de 10%. Né? Sim. Então, gente, na verdade, é isso que a gente queria passar pra vocês, né, hoje. Tem uma pergunta aqui, na verdade, que mandaram, mas que não faz muito parte disso da lista de convidados, mas ainda assim eu faço questão de responder, porque é algo que não só a gente recebe essa pergunta, mas até os nossos próprios noivos já nos questionaram sobre essa pergunta, que é sobre: não tem uma assessoria, não tem alguém para me ajudar na organização do casamento. Então, quem vai fazer essa confirmação, né, de ali um por um? Primeiro, a gente quer falar para você que nós temos um material sobre confirmação de presença. Lá no nosso perfil no Instagram, você pode clicar lá no link, que você vai ver o material sobre confirmação de presença. E também tem vídeo disso no nosso canal no YouTube, falando sobre toda a questão que envolve a confirmação de presença. Mas especificamente nessa questão, né, os noivos devem fazer a confirmação de presença? Não. Nós, como assessoria, nós não indicamos
que os noivos façam a confirmação de presença. Por quê? Imagina você, noiva ou noivo, ligar um por um dos seus convidados para poder fazer essa confirmação. Ele vai perguntar como que você tá, como vai ser o casamento. É isso que ele já recebeu o convite, mas ele vai querer saber todas as informações. Então você imagina você levar dias para conseguir fazer isso. Então nós já tivemos caso, né, perto Sim. da gente, assim, de que os noivos fizeram? Eles compraram um outro chip de celular, colocaram no celular deles e dispararam uma mensagem padrão para todos os convidados, não falando que era eles. Sim, né? como se fosse uma empresa de assessoria. Sim, porque daí não fica gerando talvez essa demora, essa conversa, essa explicação, né? Que os noivos teriam Você se vai fosse ter uma um ligação. retorno bem imediato, né? Sim, com certeza. Então a gente, como assessoria, a gente não indica que os noivos façam essa confirmação. Vê alguém para ajudar vocês, ou faça essa questão às vezes de comprar um chip com outro número de telefone, que vai facilitar muito a vida de vocês do que vocês pegarem o telefone e ligar um por um. Com certeza. Né? Mas acho que hoje é isso, então. Nos mande aqui o assunto, nos mande a sua pergunta, que a gente pode Vai ser um transformar. prazer pra gente. A gente pode transformar ou em vídeo, né? Ou até mesmo fazer aqui na live, respondendo vocês ao vivo. A gente espera que tenha ajudado vocês nessa questão aí de lista para as noivas que estão começando esse processo de casamento, né? Com certeza, né? E obrigado mesmo por você ter ficado esse tempo aqui com a gente.